Pessoal, aula número 11 de língua portuguesa, História para além dos tempos. Nessa unidade, nessa aula, vocês conhecerão uma lenda. Lendas são histórias contadas pelos diferentes povos. Os povos da antiguidade, desde a antiguidade, os povos buscavam meios para explicar a vida. Essa foi uma ânsia do ser humano, do homem, em toda a sua história. Atualmente nós podemos explicar as diferentes coisas que acontecem no mundo, muita coisa pode ser explicada pela ciência. Hoje nós temos a ciência mais evoluída, mais avançada, que explica muita coisa, né? A tecnologia hoje nos possibilita conhecer o funcionamento de muita coisa no universo, muita coisa no planeta, no mundo, enfim. Hoje nós sabemos disso. Antigamente não. Os povos da antiguidade não tinham esse acesso, não tinham essa tecnologia que nós temos hoje. E uma maneira que eles encontravam para explicar os acontecimentos da vida, do dia a dia, era através de histórias. E muitos povos então criaram histórias para explicar esses acontecimentos, certo? E dessas histórias nós temos aí lendas, certo? Que no caso aqui hoje nós veremos uma lenda do povo indígena. Então vamos lá para a página 48 da sua apostila. Muito bem. Lendas, histórias para além dos tempos. Então, as lendas são histórias contadas por diferentes povos, não só pelos povos indígenas, mas os povos da antiguidade, assim como o professor já falou, né? E são histórias contadas de boca em boca, de boca a ouvido. Quer dizer, elas não foram escritas antes, mas foram histórias que vêm sendo passadas de geração para geração, certo? O pai conta para o filho para o filho do filho, assim por diante. O avô, enfim, né? As gerações mais velhas para gerações mais novas. Então não dá para se saber a autoria de uma lenda. Sabe-se de onde essa lenda veio, né? E uma coisa interessante que nós vimos numa aula anterior sobre mitologia grega, que também era uma maneira do povo da antiguidade, né, de explicar os acontecimentos, de explicar as relações que aconteciam na sociedade. Da mesma forma, as lendas têm essa função de explicar aquilo que não se explica, né? Uma saudade, o desaparecimento de uma pessoa, explicar, por exemplo, as lendas normalmente elas surgiram e aconteceram num ambiente rural, na floresta, na fazenda, na mata, onde acontecem muitas coisas que não podem ser explicadas. Muitos ruídos, muitos barulhos à noite, enfim. Então, uma maneira de explicar tudo isso, né, de explicar esses acontecimentos, foi justamente contando essas histórias, né, essas lendas, uma explicação fantástica daquilo que acontecia, certo? Na história de hoje, vocês conhecerão uma lenda. Na aula de hoje, vocês conhecerão uma lenda indígena, as Lágrimas de Potira. E aqui tem um acontecimento, né, na vida da Potira. É importante que vocês leiam, conheçam, né, essa lenda e vejam o que tem de fantástico aqui, o que aconteceu, certo? Procurem ler o texto com atenção, grifem as palavras desconhecidas. Na lenda você vai conhecer um pouco da cultura indígena. Nós sabemos que antes dos portugueses chegarem no Brasil, o Brasil era habitado pelos índios. Então a nossa cultura, a cultura brasileira, é rica de elementos da cultura indígena, né? A nossa cultura se mistura à cultura dos índios. Eles são os nossos ancestrais e os primeiros povos que habitaram essa terra, certo? Então, na nossa história, na nossa cultura, nós temos muito da tradição, da cultura indígena, das lendas e das histórias indígenas. Por isso é importante também conhecer essas histórias.
Muito bem. Você vai ler, né, fazer a leitura da lenda e depois responder as questões, né? Essa lenda é de qual região? Que elementos do texto provam isso? Você precisa comprovar. No texto você vai ver de qual região que é e que elementos do texto provam. Você copia aqui. Essa lenda é da região tal e copia os trechos do texto, os elementos aí que provam que é dessa região mesmo. Quando a Índia Potira chora e por quê? Quando ela chora e por quê? Nem o que a faz chorar. Explica aí. O professor já tem falado para vocês que uma leitura de quinto ano é uma leitura aprofundada. Quinto ano não pode fazer uma leitura superficial. Portanto, ler uma vez o texto é pouco. No mínimo, menino de quinto ano precisa ler 3 vezes o texto. Isso é o mínimo. A cada questão que responde, precisa voltar no texto, ler, confrontar a sua resposta, certo? Isso é fazer uma leitura aprofundada. Buscar palavras desconhecidas. Porque o deus Tupã, olha lá, os índios também acreditavam em divindades, certo? Transformou as lágrimas de Potira em diamante. Por quê? Explique o porquê. Busque lá no texto elementos para isso. Segundo a lenda, por que os diamantes são encontrados misturados no cascalho dos rios? Busque também no texto elementos. Nesse texto são usadas expressões que marcam a passagem do tempo. Aproveite e registre algumas delas. Grife lá no texto antes de escrever aqui na resposta. Vá no texto e grife expressões que marcam a passagem do tempo. Certo? Por exemplo, vamos voltar lá no texto. Mas todas as tardes significa que houve algo antes, certo? Por exemplo, o professor vai falar só dessa. Vocês vão buscar no texto, grifar os termos e depois escrever lá. Importante observar no texto elementos que indicam a passagem do tempo. Bom trabalho para todo mundo.